E a vida muda de minuto a minuto. Assim que o árbitro terminou a partida entre Vasco e Boa Vista, o torcedor do Vasco ficou com aquele sentimento de tristeza, não pela classificação, mas pela atuação do time em campo. Mas logo depois começaram os jogos da noite da própria Copa do Brasil. Cruzeiro eliminado, Palmeiras eliminado, Corinthians eliminado, América Mineiro eliminado pelo Criciúma. E aí o torcedor do Vasco voltou a pensar: não tá tão ruim assim não. Toca a vinheta. Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quinta-feira. Quinta-feira é dia de TBT, mas hoje vamos falar muito sobre o jogo de ontem. Vasco 1, Boa Vista 1 pela Copa do Brasil. O Vasco com esse resultado está classificado para a próxima fase dessa competição, mesmo com atuação muito ruim, abaixo da média, mais uma, né? Mas pelo menos o Vasco está entre os 16 melhores colocados da Copa do Brasil e garante o Pix da CBF de 2,7 milhões para os cofres do Vasco, que tanto estão necessitados. E aí eu pergunto a você, torcedor, você gostou da atuação do Vasco? Com certeza não. Mas a classificação veio. Alguns times, como eu disse na abertura desse Bom Dia Gigante, ficaram para trás. Inclusive, o atual campeão Palmeiras foi eliminado em casa para o CRB. Mas a gente não tem que ficar medindo a nossa régua pelos outros clubes. A gente tem que falar sobre o Vasco. E o Vasco que conseguiu esse empate com o gol do artilheiro, sempre ele, Germancano. Mas olha, o primeiro tempo foi complicado. Logo no início do jogo, praticamente, o time do Boa Vista foi para cima e fez esse gol que você está vendo aí com o atacante Michel Douglas. Um gol muito bonito que ele arrematou ali da grande área em mais um vacilo da defesa do Vasco. Mas no segundo tempo, após o intervalo, o Vasco foi para cima, tentou buscar o empate, mesmo com uma atuação complicada, mas ele apareceu novamente. Cruzamento da esquerda de Léo Jabá e Germancano fez esse gol que você está vendo aí na tela. Vasco 1, Boa Vista 1, e com esse resultado, já que o Vasco venceu o primeiro jogo por 1-0 fora de casa, o Vasco ficou com a vaga. E aí o técnico Marcelo Cabo, após a partida, analisa assim essa atuação do Vasco. Eu acho que houve uma entrega de Vasco da Gama hoje, né? Pegamos uma equipe muito bem organizada que no início do jogo nós tivemos talvez boas chances e não conseguimos concluir em gol, e eles tiveram logo uma chance no início do jogo, fizeram um gol numa bola bem difícil, batida pelo Michel. Aí eles propuseram baixar a linha e a gente teve dificuldade ali de fazer a circulação da bola e ganhar a superioridade pelo lado, mas mesmo assim a gente ainda conseguiu construir boas oportunidades de gol no primeiro tempo. Faltou um pouquinho de calma para que a gente pudesse sair empate. E aí, claro que no intervalo a gente consegue organizar mais, melhorar mais o desempenho naquilo que durante o jogo eu vou pedindo, e com a entrada do Marquinhos Gabriel também me deu essa opção dele circular ali entre os volantes e a gente ganhar um pouco mais de volume. E outra coisa que foi fundamental para o nosso segundo tempo foi a troca de lado do Peck com o Léo Jabá. Eu entendi que o jogo estava de profundidade, né, como saiu o gol, que eles pudessem atacar um espaço com a perna de dentro. E acabou o Peck fazendo o gol, que na minha opinião foi um gol legítimo, e depois teve a jogada do Léo Jabá para o gol do Cano. Então a gente fez um bom segundo tempo. Eu acho que a gente, pelo que a gente criou, pelo que a gente propôs, a gente merecia. Na minha opinião, a gente saiu com a vitória, porque eu estou para ver, né, deram o gol e anularam o gol. Né, isso aí é uma outra questão, mas a gente podia ter desenvolvido um placar um pouco mais elástico, até sair com uma vitória talvez de 2-3-1, pelo que a equipe criou e também pela a entrega da equipe, né? Lembrando que os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil serão definidos através de sorteio. Ainda não há uma data definida para esse sorteio, mas deve acontecer na próxima sexta-feira, sem ser essa, a outra, quando tiver os 16 classificados para as oitavas da Copa do Brasil. E nessa fase não vai ter dois potes diferentes, será um pote apenas, ou seja, qualquer time pode enfrentar qualquer time nas oitavas da Copa do Brasil, que também vai poder contar com a volta do VAR. Isso mesmo, de forma oficial, a partir das oitavas de final, vai ter o VAR para definir algumas situações complicadas de arbitragem.
porque o que aconteceu ontem em São Januário foi um completo absurdo. Você está vendo aí a imagem da tela do gol marcado por Gabriel Peck e o árbitro José Mendonça da Silva Júnior deu o gol naquele momento, mas depois de muita reclamação por parte do Boa Vista, houve uma orientação estranha, entre aspas, e o juiz mudou a sua decisão quase 4 minutos depois. O técnico Marcelo Cabo, após a partida, cravou, disse que acredita sim que houve uma interferência externa, o que é um erro de direito que está contra a regra do futebol. Confere só o que falou o técnico Marcelo Cabo. Quanto à questão do gol anulado, é simples. Na minha opinião, houve interferência externa, né? Porque o gol foi validado pelo árbitro. Eu ouvi do assistente do quarto árbitro que foi gol, que ele iria sair a bola do meio assim que terminasse a confusão. Quando o árbitro se dirige para poder sair a bola, ele ouve alguma coisa de fora, coloca a mão no ouvido, escuta e anula o gol. Eu fui perguntar, ele falou que estava falando com o assistente. Eu estava do lado do quarto árbitro e do lado do assistente. Em nenhum momento eu ouvi uma interferência deles falando assim: o gol está anulado, não foi gol. Então, a minha opinião, houve uma interferência externa, eu não sei como e qual, né? Eu acho que o árbitro ele apontou para o meio, ele deu o gol, o que demorou 3 minutos e meio para ele desfazer a confusão, a pressão que o Boa Vista fez os jogadores nele, e ele sempre falava para a gente: não, eu vou desfazer aqui a confusão e a gente vai sair a bola, Então, para mim resumir, houve interferência externa. Agora, o lance é de interpretação. Eu olhei no vídeo agora algumas vezes e eu continuo entendendo que o lance é de interpretação. Desde o momento que ele interpreta no ato do lance, ele dá o gol e não tem VAR, como é que ele mudou a opinião nesses 3 minutos e meio? É isso que eu quero buscar entender. E ontem, após a partida, aqui no canal Atenção Vascaínos, no nosso pós-jogo, você que não viu, o card está passando aqui em cima, a gente discutiu muito sobre a atuação do Vasco contra a equipe do Boa Vista ontem à noite. Mas aí eu chamei o Flávio Dias para falar aqui nesse Bom Dia Gigante uma opinião sobre o que está acontecendo com o Vasco que não consegue uma atuação convincente. E o Flávio Dias conta pra gente. Bom dia, Flávio! Bom dia, grande Emerson Rocha, bom dia a todos vocês ligados aqui no Bom Dia Gigante. Emerson, você me pede para dar uma opinião sobre o jogo. Não vou dar opinião não. Sabe por quê que eu não vou dar opinião? Porque as pessoas precisam se definir, as pessoas precisam tomar um caminho. Eu não quero ser o pitonisa, não quero ser o dono da verdade, mas eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha forma de enxergar futebol. Tem muita gente que balizou a sua opinião depois dos jogos de ontem à noite, principalmente do Cruzeiro e do Palmeiras. Ah, vocês criticam muito o Vasco, mas e Cruzeiro e Palmeiras? Esquece Cruzeiro e Palmeiras, gente. Pensa no Vasco. Pensa no quão pobre está o futebol do Vasco. Se vocês acham que o Vasco tem jogado bem, se vocês acham que o Vasco tem jogado com prazer pra gente ver, parabéns. Vocês têm uma visão muito lúdica do futebol. Eu não tenho. Eu tenho uma visão mais competitiva. Eu tenho uma visão de um time que consiga trocar passes em progressão, que possa estar mais aproximado, que consiga se defender melhor, mesmo jogando contra o poderoso Boa Vista da Série D. Gente, ninguém aqui vai ficar passando pano, ninguém aqui vai ficar fazendo crítica por fazer. Ninguém aqui abre microfone para ficar reclamando, gritando, como vocês às vezes mandam mensagem. Ah, doido para ouvir o Flávio. É o jeito que eu falo, mas eu procuro me embasar naquilo que eu falo. Eu procuro ver as coisas. Desculpe, eu sou uma pessoa que procuro me preparar para aquilo que eu falo. Eu enxergo, eu vejo o jogo há muito tempo. Sou melhor do que alguém? Não, mas tenho a minha opinião. E respeito as dos demais e concordo ou discordo. E acho que as pessoas precisam respeitar as nossas opiniões. Eu não vou comentar em cima de resultado, eu não sou resultadista.
Ah, mas a gente se classificou. Tudo bem, a gente se classificou. Como a gente também se classificou na Copa do Mundo em 2014, quando a bola bateu na trave no chute do Pinilha, naquele Brasil e Chile. Vocês se lembram? Era pra gente ser eliminado ali. Mas passaram 2 jogos, a gente tomou de 7 da Alemanha. A gente entende e vê o futebol todo dia, gente. Vocês também vêm, claro que vocês vêm. Mas só que eu acho que vocês precisam entender que a nossa visão é uma visão ainda mais próxima do futebol. A gente não tem uma visão do torcedor, a gente tem uma visão crítica, porque a gente trabalha com isso. É claro que a gente respeita a opinião de todos, mas eu não vou dar uma opinião em cima de mas tá legal, né? A gente tem batido demais no Vasco. Pô, Cruzeiro e Palmeiras foram eliminados. Porque isso pra mim é oportunismo. Isso pra mim é pensar de maneira resultadista. Eu não acho que seja legal o Vasco ganhar nos pênaltis, perdendo pro Botafogo na decisão da Taça Rio. Um jogo que valia 5º lugar. Se você acha, parabéns. Acho que o Vasco continua jogando pouco. Acho que o técnico Marcelo Cabo insiste num esquema que ele já disse que não vai mudar, mas que vai acabar trazendo prejuízo para ele. Tomara que não. Torço muito pelo Marcelo. Acho o Marcelo um ótimo treinador. Já falei isso aqui. Defendo a permanência dele, mas acho que esses conceitos vão trazer a ele um insucesso, a não ser que o time mude de atitude. Por exemplo, que o time faça o que o Jabá fez ontem. No primeiro tempo mal, no segundo tempo jogou bola. E foi o principal jogador, só mudar de posição. Pode ser que um dia a coisa desliga e de repente alguns jogadores saiam por lesão, outros sejam substituídos e aí alguém entre logo no início, porque alguém era titular e se machucou com 5 minutos e o time desliga. Futebol é assim. Acontece das equipes darem liga do dia para a noite. Mas se não for assim, se não der liga, se não acontecer a junção dos astros, eu acho difícil. Acho que o time do Vasco, que já jogou bem em algumas partidas, já foi um futebol no Campeonato Carioca, apesar dos adversários serem fracos, mas contra Flamengo e Fluminense jogamos bem, que eu acredito que esse time possa voltar a jogar bem. Não quero acreditar em influência externa, não quero acreditar em crise, não quero acreditar em nada disso. Quero acreditar que é uma fase ruim e que o Marcelo Cabo vai dar jeito. Mas do jeito que tá, não acredito nem que passando da Copa do Brasil para pegar CRB ou Juazeirense, o Vasco vai ter vida fácil. Muito pelo contrário, o Vasco vai ter vida difícil. É uma opinião que eu queria deixar claro aqui, porque eu ouvi muita gente, li muita gente fazendo comentários em cima dos resultados de Cruzeiro e Palmeiras. Esquece os dois. Vamos pensar na gente. Porque Juazeirense e CRB, que enfrentaram os dois e eliminaram os dois brilhantemente, podem ser nossos adversários. E aí que eu quero ver se a gente vai estar preparado, diferente de Palmeiras e Cruzeiro, para conseguir passar. Hoje, eu acho que não passa. Tomara que mude. Marcelo Cabo, eu acredito em você, mas tem que começar a pensar um pouquinho fora da caixinha. Grande abraço, bom dia a todos. E sempre tem aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E com o gol marcado contra a equipe do Boa Vista, o atacante Germancano chega ao número de 33 gols com a camisa do Vasco. E ele fica a 4 gols do paraguaio Silvio Parodi, que tem 37 e é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco. Germancano está chegando. E uma informação importante, o meio-atacante Lucas Santos já está regularizado no bid da CBF como jogador do Brasil de Pelotas emprestado até o final da temporada. Ele só não vai poder estrear pela equipe contra o Vasco no sábado pela questão contratual por não poder enfrentar o seu clube de origem. E por falar no jogo de sábado, a CBF definiu a arbitragem para essa partida. Quem apita o jogo entre Vasco e Brasil de Pelotas é Paulo Henrique Volkopf, do Mato Grosso do Sul. Os auxiliares também são do Mato Grosso do Sul, Leandro dos Santos Ruberdo e Cícero Alessandro de Souza. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade.
E para encerrar esse Bom Dia Gigante, eu trago novamente o técnico Marcelo Cabo. E muita gente vem se perguntando por que os jogadores do Vasco não atendem os pedidos do treinador à beira do gramado. Ele grita bastante para o time ser mais intenso, jogar mais ofensivo, e os jogadores acabam não respondendo no campo. Por que isso está acontecendo? Eu fiz essa pergunta para o treinador após a partida. Confere só a resposta dele. Eu quero deixar bem claro, cara, que essa é uma forma de eu trabalhar. Eu sou muito intenso na beira do campo. Eu gosto de ter a minha equipe sempre organizada, sempre controlando ela, sempre organizada. E às vezes a gente pede o jogador, mas a circunstância do jogo não dá para ele fazer. Aí haja vista que a gente tinha uma dificuldade no primeiro tempo, o que eu pedi no intervalo, e ela obteve uma melhora significativa no segundo tempo. Então, às vezes a gente está ali controlando o jogo, conversando com os jogadores. Claro, isso sempre aconteceu, porque hoje vocês ouvem melhor, porque não tem público no estádio, né? Então, assim, às vezes a gente vai dando as informações. Eu sou um treinador que eu tenho que estar bem ativo com a minha equipe, eu sou pago para isso, eu tenho que estar na beira do campo ali jogando com o meu time. E essa minha intensidade, parece que algumas informações que a gente manda não consegue obter. A gente tem um esquema de jogo muito bem definido, a gente tem nossas fases do jogo bem definidas, nós temos um esquema tático bem definido, mas a gente tem que lembrar que do outro lado tem um adversário que também nos traz dificuldade durante o jogo, e nem tudo que aquilo que a gente treina, idealiza, a gente consegue concluir. Por isso que existe o intervalo, onde a gente modifica, como eu modifiquei o Léo com o Peck de lado, como eu entrei com o Marquinho, e eu entendo que a gente teve uma melhora muito grande. O que chama atenção nessa resposta do técnico Marcelo Cabo é que ele afirma categoricamente que o esquema está definido, e isso me assusta um pouco. Mas para terminar, a gente traz novamente o técnico Marcelo Cabo para falar: será que o Vasco tem interesse no zagueiro Dedé, que participou da última live lá na Vasco TV em relação à comemoração dos 10 anos da Copa do Brasil? Com a palavra, o técnico Marcelo Cabo. Dedé, ele interessa a qualquer time do Brasil, com certeza, e não seria diferente para o Vasco da Gama, né? O Dedé é um jogador que tem a sua história dentro do Vasco da Gama, é um jogador que tem o respeito de todos, principalmente de mim, mas é uma questão muito complexa falar em chegada do Dedé nesse momento. A gente tem um respeito, Dedé é um ídolo do Vasco da Gama e a gente respeita ele como ídolo, e o Dedé, ele é sempre bem-vindo no Vasco da Gama e em todas as equipes do Brasil, com certeza. É isso, torcedor. E aí, eu quero saber a sua opinião. Você aceitaria o zagueiro Dedé de novo no Vasco? Até porque a situação dos zagueiros do Vasco está muito complicada. Em 21 jogos dessa temporada, em apenas 2 jogos, a defesa não foi vazada. E isso precisa de mais treinamento e saber um posicionamento melhor, ou até mesmo reforços para a zaga do Vasco. Mas eu quero saber a sua opinião. E mais uma vez eu peço para você dar o like nesse vídeo. É só clicar no curtir, vai ajudar bastante. E claro, compartilhar esse vídeo em seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. E você que até agora ainda não é inscrito no canal Atenção Vascaínos, é só clicar aqui embaixo, seja inscrito no canal Atenção Vascaínos e recomende para todo mundo, já que aqui a gente faz jornalismo esportivo com credibilidade e respeito a você que tá aí do outro lado. E hoje à tarde tem Boletim a ver com Felipe Tiru e mais tarde tem o Flávio Dias com todos os detalhes no nosso AVNews. E olha, ele prepara uma informação importantíssima que vai estar no nosso podcast, no Spotify e também lá no canal AV+. Você que não conhece o AV+, o card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno feito pela Jéssica Dias, mas hoje à tarde vai ter o nosso podcast como informação exclusiva e mais tarde no AVNews o Flávio Dias aborda melhor essa informação. Você vai gostar bastante. Grande abraço, ótima quinta-feira, a gente volta amanhã aqui fazendo o nosso Bom Dia Gigante. Grande abraço, galera! Fui!